Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, eu sou Arouvel, agente comunitário de saúde, moro em Araci, Bahia. Deixa aí no comentário aí qual é o seu município, onde que você mora, onde você trabalha. E vamos seguir aqui para o vídeo falando sobre a atividade presencial da disciplina 19. Lembrando que a disciplina 19 fala sobre a promoção da saúde e é basicamente a atribuição número 1 do agente comunitário de saúde e do ACE. Vamos analisar o que é que pede a atividade presencial. Lembrando que já tem aí no canal também um vídeo sobre o fórum, o que é que nós devemos comentar. Vou deixar inclusive o link aí no primeiro comentário, na descrição do vídeo você pode clicar e acessar mais facilmente aí o vídeo já sobre o fórum da disciplina 19. E no canal tem muitas outras coisas aí que você pode seguir acompanhando aí do curso Saúde com a gente. Bem, é importante que você esteja inscrito no canal, né, que você colabore aí com ativando as notificações ou compartilhando também aí com os seus colegas de trabalho. A atividade 19 pede que seja entregue uma proposta de promoção de saúde. Basicamente já é um pouco do que nós fizemos aí em algumas outras atividades anteriores, né? Quando pedia aí a entrega de tarefa, quando pedia a entrega de alguma atividade referente, por exemplo, a organização de alguma atividade na área de trabalho, e isso nós já entregamos. Mas aqui terá algumas características diferentes, portanto é importante aí a gente ver o que é que pede com detalhe. E eu vou dizer basicamente aqui o que é que nós temos que fazer, porque não pede somente uma coisa, mas para que não fique confuso, darei aqui alguns detalhes no decorrer aqui dessa leitura desse texto. A atividade aqui, ela visa provocar aos estudantes um olhar sobre a comunidade, tendo os condicionantes e determinantes de saúde como foco. Lembra que a gente já estudou um pouquinho aí sobre os determinantes de saúde, né? Sobretudo voltados ali questão de habitação, situação de vulnerabilidade, saneamento básico. Então isso aí são algumas das condicionantes, né, de saúde, né? Acesso à água potável. E agora vamos ver aqui o que existe na comunidade que favorece uma vida saudável. Aqui é uma pergunta, viu? O que existe na comunidade que favorece uma vida saudável e o que existe que pode provocar o adoecimento. Bem, lembrando que aqui nós vamos ter que fazer uns 3 tópicos, né, de coisas diferentes. E aí é interessante aí você fazer no seu computador ou mesmo fazer a caneta em uma folha de papel ofício ou em um caderno. Você vai fazer alguns tópicos, por exemplo, esse aqui já é um que a gente pode escrever e colocar lá nessa atividade para ser entregue, viu? Mas tem mais coisa. Então você pode ir aí bota o número 1 e bota o que existe na comunidade que favorece uma vida saudável. E no ponto 2, né, você vai botar o que existe na comunidade que pode provocar adoecimento. Já tentando aí facilitar um pouquinho do que é que existe, você vai analisar o que existe que pode favorecer uma vida saudável. Por exemplo, aí você pode marcar lá um campo de futebol para que vai favorecer a prática esportiva. Pronto, você vai marcar aquilo. O que mais existe? Por exemplo, tem horta comunitária aí junto à escola, junto a uma associação ou um grupo de mulheres ou de homens. Então você pode marcar também que existe ali uma horta comunitária. Isso favorece a vida saudável, porque já diminui o uso de verduras que venham com agrotóxico. Então você vai ver aí o que é pontos positivos aí na sua comunidade, né? Então o acesso à água potável você pode marcar. E no número 2, por exemplo, o que é que existe que pode provocar o adoecimento? Se não tem água potável ali para todos, você vai marcar o quê? No número 2, você vai dizer lá, por exemplo, não existe a coleta seletiva de lixo regularmente. Não existe água potável para a comunidade tal, para o bairro tal, para a rua tal que eu trabalho, ou para todos. Então você vai marcar isso. No número 2, existe lixão a céu aberto. Então você vai marcar isso também aí no número 2 como sendo problemas, né, que podem causar o adoecimento. E para quem é na cidade, por exemplo, no número 2 aí, o que pode causar adoecimento, você pode colocar ali, por exemplo, a questão do trânsito pesado em algumas avenidas,
da área que você trabalha. E isso, além do barulho, né, poluição sonora, tem também a poluição ali pela fumaça, né, desses veículos. Então, outra coisa aí você pode marcar, por exemplo, que favorece a vida saudável. Se existem espaços na comunidade para formação de grupos, né, participação de grupos de idosos, né, por exemplo, ali dança, ou para fazer, por exemplo, atividade física, você pode marcar pontos que favorecem uma vida saudável, grupo na comunidade ou no bairro para que se reúnem para realizar atividade física, você marca isso. Então você vai marcar aí tópicos sem dar explicação direito, somente marcar aí 3 ou 4 no número 1, né? E também 3 ou 4 ali no número 2, o que é que pode causar o adoecimento, né? Bem, vamos continuar aqui, diz verificar e registrar potencialidades, é isso que eu disse, ó. Potencialidades, por exemplo, e desafios para a promoção da saúde em seu território. Aqui seria a gente ter uma noção, não é que precisa você escrever aí no papel. As potencialidades, se existe uma escola, se existe uma associação, isso são potencialidades. Se existe a unidade básica de saúde, ainda mais aí na sua microárea, isso é uma potencialidade maior, porque as pessoas vão estar ainda muito mais assistidas, né? Aqui diz, utilizar este olhar para elaborar uma proposta. Lembrando que o objetivo aqui é elaborar uma proposta. Esse número 1 e número 2 é importante que você faça, mas pensa que o resultado final ainda vai ser elaborar uma proposta a ser realizada na área sob sua responsabilidade, com foco na promoção da saúde com base no conteúdo do curso, o que é que nós já vimos até aqui. Bem, o que é que vamos fazer? Aqui diz que devemos fazer um levantamento, né, de determinantes, condicionantes de saúde no território, lembrando que é um pouquinho do que nós fizemos aí nas disciplinas anteriores, né, me parece que é 17, né, sobre essa questão dos condicionantes, quando a gente analisou ali condições de habitação, condições de saneamento básico. Então, são algumas dessas coisas aí que a gente deve analisar aqui também. E aí diz construir uma proposta de promoção de saúde voltada para o seu território. Então temos que construir isso. Já fizemos isso em 2 vezes aí, me parece que na disciplina 10 ou foi a 11 e também na 17, por aí. Não estou lembrando exatamente qual, mas nós já fizemos aí tipo algo de planejar uma ação na nossa microárea. Quando possível, buscar a troca de impressões e olhares sobre o seu território, sobre o mesmo território com colegas de trabalho. Então, se é uma área de trabalho aí, se você quiser ter a opinião de outros, a gente pode, né? De outros profissionais, até mesmo da enfermeira, né? Ou do ACE, ali ajudando o ACS, ou o ACS ajudando o ACE. Então, pode sim haver essa troca. Não é obrigatório você fazer essa troca, essa procura. Como fazer? Responder a seguinte provocação. Lembrando que a gente já marcou lá número 1 e número 2. E aqui nós vamos fazer, na nossa comunidade, quais as condições ou os fatores que fazem as pessoas terem mais saúde. Então, é basicamente o que eu já disse aí no número 1, né? Quais as condições que fazem as pessoas terem mais saúde, né? Então, quais são os fatores, né, que fazem as pessoas terem mais saúde? E aí a gente pode também, se quiser fazer essa pergunta aí no caderno e responder como se fosse aí o número 3, a gente poderia botar, por exemplo, as condições ou fatores que fazem as pessoas terem mais saúde. Por exemplo, se tem um grupo ali de atividade física, se tem ali também algum grupo de idosos na área que você trabalha, você pode repetir esse aí como grupos motivacionais. Então você pode dar essa resposta aí, grupo motivacional para idosos. Pronto, respondeu, né? Ou, por exemplo, ali escolinha para a prática de futebol. É uma atividade física que vai favorecer ali os jovens, sobretudo as crianças. Então você pode também marcar essa alternativa se tiver na sua realidade. E continuando, vai dizer que é uma coisa que é para você analisar se há espaços de lazer, de atividade física, de acolhimento espiritual ou religioso, de produção de emprego e renda. Então, meio que você colocou aí número 3, né? Nessa pergunta que eu acabei de citar, ou na comunidade há grupo de práticas esportivas que fazem atividades físicas. Pronto, você vai marcar isso. E em seguida você pode aí seguir, por exemplo, letra A, letra B, letra C, nesse número 3. Você pode, se quiser, fazer isso. Ou até mesmo se não quiser fazer esse número 3, fica só para a reflexão, para servir para você propor atividade, que ainda vou falar daqui a pouco. Mas é bom responder dessa forma como eu disse aí. Você pode marcar sim
essa pergunta e responder. E aí você pode dizer, espaço de lazer, de atividade física. Aí você vai marcar aí, por exemplo, na letra A. Nas comunidades em que eu trabalho existem, por exemplo, 4 igrejas, né? 3 católicas e uma evangélica. Em 2 comunidades tem campo de futebol onde as crianças realizam práticas esportivas. Então eu já dei o detalhe, quem realiza crianças, mas é importante porque é para a saúde de parte da população. Aí você pode dizer depois, existe um grupo de produção, na minha área tem um grupo de produção de mulheres que favorece a geração de renda. Inclusive esse grupo foi um projeto social que eu consegui, no valor de R$ 13.000, reformamos um colégio que estava fechado e lá instalamos os equipamentos, as mulheres trabalham. Da atividade física, você pode botar lá, existem 3 campos de futebol, ou uma quadra poliesportiva, ou uma pista de corrida, se você está aí na cidade. Então você pode marcar isso, né? Ou se não existe, você não vai dizer nada sobre isso, né? E aqui diz, continuando, e quais os fatores que fazem a população adoecer, que estão entre os fatores que mais fazem a população procurar o serviço de saúde. Aqui também é uma reflexão, não é que você tem que parar para responder essa pergunta. Inclusive, se você quiser aí, pode voltar o vídeo e pode começar a sua tarefa juntamente comigo. Fica mais fácil de você lembrar tudo que eu estou falando aqui e você ir fazendo o seu vídeo. Pode voltar o vídeo quando quiser para ver novamente a explicação. E aqui, continuando, diz, e quais os fatores que fazem a população adoecer? Lembrando que a gente já mencionou lá no número 2, não foi? Que estão entre os fatores que mais fazem a população procurar o serviço de saúde. Bem, esse aqui talvez vai envolver aqui os fatores que mais a população acabam ali adoecendo, que é porta de entrada, por exemplo, para doenças, para eles procurarem mais o serviço de saúde. Com certeza vai estar sobre a questão dos hábitos alimentares, né? Então pode-se marcar aí a questão dos hábitos alimentares ou sedentarismo, pode-se associar as duas coisas, para dizer que há uma grande procura na unidade de saúde, sobretudo de hipertensos e diabéticos, ou pessoas que estão com colesterol alto. Mas normalmente pode associar aí, você associar a hipertensão arterial, que é muito comum, né, em todos os lugares, né, e que há uma crescente muito alta. Então você pode associar aí a hipertensão arterial, sobretudo baseada no fator como causa a alimentação inadequada, irregular. Então você pode sim, aí seguindo as suas questões de respostas, você pode fazer também dessa forma. Aí diz, há fatores socioeconômicos, violência, falta de infraestrutura, de moradia ou sanitária? Bem, se você quiser responder também, você pode. Lembra que eu disse aí, na letra A você marca isso. Se você quiser, você bota a letra B e responde essa última coisa que eu falei. Na letra C, aí você vai botar aí, não precisa responder como está a pergunta não. Se quiser botar, para ficar claro, faça. Aí você vai lá, fatores socioeconômicos, violência, falta de infraestrutura, de moradia ou sanitária? Certamente há sim, você deve marcar que há. Aí você vai dizer lá se há uma condição de moradia satisfatória, você pode dar um parecer meio que amplo da realidade que você conhece, você vai dizer, a situação de moradia são boas, são adequadas, não há índice de violência, não há incidência de violência na área em que eu trabalho, ou se é o contrário, você vai dizer, frequentemente acontecem violências, sobretudo ligadas, por exemplo, a assaltos, ou até mesmo se é violência doméstica, você pode citar nesse tópico também, viu? E falta de infraestrutura, é bom você colocar, né? Falta de infraestrutura de moradia ou sanitária. Sanitária está associada, por exemplo, ao esgoto, se existe esgotamento sanitário, aí você pode mencionar se existe coleta de lixo, se existe esgotamento sanitário e se existe acesso à água potável. Existem situações de violência, assaltos com frequência ou até mesmo situações de violência doméstica e também referente à infraestrutura, há uma carência, sobretudo no saneamento básico, na oferta de água potável, na coleta do lixo e no esgotamento sanitário. Pronto, você pode marcar também dessa forma, beleza? Vamos seguindo aqui para a gente ver o tema principal, viu? Aqui diz que é para a gente pegar a própria experiência, né? O diálogo também aí da equipe, né?
E outra coisa, você pode também, que recomenda que você analise aí os dados que você já tem, um relatório no seu tablet, se você usa o tablet, você pode usar aí o relatório para ver ali a situação, né, de cada microárea, né, da sua microárea, questão das pessoas que têm acesso à água potável, saneamento básico, se você vai propor alguma coisa baseada em algo parecido, por exemplo, com saneamento básico. Se não, se você vai propor uma ação diferente, aí você tem que basear nos dados, colocar dados sobre aquela ação. Lembrando que não vamos falar de tudo, vamos escolher só uma questão. Aqui tem alguns exemplos que você pode buscar, mas eu mesmo não vou fazer letra A, por exemplo, não interessa na minha atividade que eu vou realizar, vou colocar sobre quantas pessoas frequentam o cuidador tradicional, quantidade de pessoas que participam de grupo comunitário. Aqui pode até ser mais interessante se você já vai propor, por exemplo, formar um grupo de idosos. Outra coisa aqui que segue, por exemplo, é portadores de deficiência, a não ser que você vá propor alguma coisa relacionada a isso, mas se não, você não precisa citar esse dado, né? Ou aqueles que usam plantas medicinais. Aqui você pode citar esse dado se você vai falar, por exemplo, propor alguma coisa sobre a hipertensão arterial. Você pode citar que talvez muitos deixem de tomar medicação porque estão tomando somente ali os chás, né, que é muito comum, e acabam deixando de começar também um tratamento, né? Então você vai citar isso somente se você vai propor algo referente a esse tema, né? Mesma coisa, quantidade de fumantes. Você pode querer saber quantos tem aí? Sim, você vai ver no relatório lá, na parte de saúde, tem quantos que são fumantes. Mas você só vai citar nessa folha aí que eu estou indicando para você, na sua atividade, se você vai propor, por exemplo, criar um grupo digamos que um grupo de fumantes, né? Então, é sim viável ter esse grupo para acompanhamento, né, de saúde, acompanhamento psicológico, porque para parar de fumar, como há uma dependência, né, química, né, então é necessário um acompanhamento. Então, ali pode envolver, por exemplo, diversas outras atividades, até atividade física, até mesmo também ali, por exemplo, a presença do psicólogo, a presença do médico, porque é preciso, alguém vai parar de fumar, tem que saber sim quais são as reações que vai ter, então certamente vai aumentar, e isso a pessoa vai achar que está fracassando, que não vai conseguir. Então, para parar de fumar, realmente um grupo de pessoas, se você tem como formar um grupo aí, você tem 30, 20 fumantes aí na sua área de trabalho, você quer propor essa atividade? Ótimo, você propunha lá formar um grupo de fumantes, né, com a intenção ali para deixar de fumar ou haver uma redução de danos. Então você só vai citar algum desses dados aí se você vai fazer atividade parecida com isso. Outra coisa aqui referente também ao consumo de água sem tratamento. Então se você quer propor aí uma atividade, por exemplo, criar um grupo para mobilizar a comunidade junto à associação para reivindicar junto à prefeitura ou à companhia de águas, colocar água potável na comunidade ou no bairro. Pronto, então você vai citar essa informação. Tantos não têm esse serviço, portanto nós vamos formar um grupo, essa é a sua proposta de promoção de saúde, você vai fazer essa proposta e aí você vai dizer quantos que estão nessa condição de não ter acesso à água tratada. Mesma coisa, coleta de lixo, se você quer fazer aí um grupo, a sua proposta de promoção de saúde vai ser sobre a questão do lixo, você quer fazer alguma coisa sobre isso, alguma ação, então você deve citar quantas famílias não têm acesso aí à coleta do lixo. E você pode também observar aqui algumas coisas da Política Nacional de Promoção de Saúde. Não é que você tem que escrever isso, tem que pesquisar mais sobre isso. Então, você pode aí fazer a sua proposta baseada aí sobre alimentação adequada e saudável. Ah, mas eu quero fazer sobre práticas corporais. Então, você pode aí botar, por exemplo, a minha proposta nessa atividade vai ser formar um grupo de pessoas da minha área para realizarem atividade física 2 vezes por semana. Pronto. Eu, como um agente comunitário de saúde ou agente de combate às endemias, vou criar o grupo, vou convidar as pessoas para o grupo. Nós vamos buscar ali e ver quais são as atividades que a gente pode fazer em comum, porque, claro, que idoso tem algumas atividades que não pode fazer. É bom fazer grupo mais voltado por condição de saúde ou por idade, viu? Então é uma proposta boa você fazer essa sugestão aí de criar um grupo.
Não que na prática você não vá criar isso agora, viu? Mas se você quer fazer como atividade, faça. Propunha isso. Criar um grupo para atividade física na minha comunidade ou na comunidade tal, né? Assim como tem outras aqui, ó, promoção da cultura da paz, dos direitos humanos, promoção do desenvolvimento sustentável. Então você pode aí criar também outras situações, né? Por exemplo, você pode propor, vamos criar de um grupo para horta comunitária. Pronto. Então você pode criar um grupo na comunidade tal para organizar, para desenvolver ou para criar uma horta comunitária, para manter uma horta comunitária. É uma atividade, é uma promoção de saúde que você está promovendo, né? Então é possível sim você também fazer esse tipo de proposta, né? Só lembrando que aí você tem que detalhar um pouquinho qualquer uma dessas propostas, mais ou menos qual é o público-alvo, quem é que deve participar, viu? Então, se você quer criar um grupo voltado a uma escola, você vai escolher o público-alvo aí as crianças, né, os adolescentes, né, da escola, os professores que podem apoiar também esse projeto. Mas, se você dizer quantas pessoas mais ou menos devem participar, eu vou criar um grupo de fumantes, pronto, você deve especificar aí se a maioria são homens, normalmente né, você pode dizer aí o grupo de fumantes. Existem tanto fumantes, por exemplo, 30 fumantes, a maioria são homens, com idade digamos que entre 45 e 70 anos. Você pode fazer um pouquinho dessa informação. Ou pode citar que muitos desses já têm alguns outros problemas de saúde, que também são hipertensos, tá ok? E aí você pode, ou que apresenta alguns outros problemas respiratórios, você pode descrever, dizer mais ou menos a quantidade esperada nessa atividade que você está propondo. Então, se você quer juntar a equipe e fazer essa proposta todos juntos, também pode. Isso aqui também vocês podem fazer juntos, mas cada um vai escrever e entregar separadamente, ou vai enviar a fotografia da atividade separadamente, ok? Mas se quiserem fazer aí junto com a equipe, conversa com a preceptora, pode fazer também uma sugestão comum para todos, se essa é a realidade aí da área que vocês trabalham, um exemplo, né? Pronto, aí seguindo aqui, diz, elabora uma proposta de promoção de saúde que você considere interessante para a equipe de saúde do seu território, tá vendo? Discuta com a preceptora a proposta e descreva as ações com alguns detalhes. Lembrando que alguns detalhes é um pouco isso que eu disse. Qual é o público-alvo? É para mulheres? É para idosos somente? Então são grupos. Ou é atividade para criança? De combate às endemias, ele vai ter menos informação do que o ACS sobre esses indicadores, sobre esses relatórios, né, que temos aí no cadastro domiciliar, no cadastro individual. Então você, ACE, pode também promover uma ação de promoção da saúde mais próxima do que você já faz. Ou mesmo propor também alguma coisa relacionada ao combate ao Aedes aegypti, né? Então você pode aí propor mais uma ação referente aí a uma campanha referente ao combate ao mosquito Aedes aegypti, e aí você vai dizer onde que isso vai acontecer, quais são as pessoas que serão atendidas, né? O público que deve participar dessa atividade que você está propondo. Vamos fazer ali uma semana de atividade intensiva, educativa na escola sobre o Aedes aegypti, ou em um espaço comunitário aí da associação, para que as pessoas realmente possam conhecer mais a fundo ainda a questão do mosquito, né? Os riscos, as doenças que transmitem, como ele se prolifera, né? Porque às vezes as pessoas ainda não sabem sobre isso e acaba deixando ali reservatórios e isso acaba gerando um problema aí social também. Ok? São diversas situações. Por enquanto aqui eu apenas estou abrindo esse leque de opções que você pode pensar. Se alguma serviu aí basicamente para você, pronto, você vai escrever aí já na parte do meio da folha para baixo, você vai dizer, botando lá atividade de promoção de saúde. Pronto, na parte de baixo você vai dizer aí, realizar ou criar um grupo de idosos para realizar atividades todas as sextas-feiras, como música, né, dança e também ligada ao crochê, o artesanato. Pronto, você acabou de dizer qual era a sua ação de promoção de saúde. E aí você pode colocar ali que terá como benefícios, né, tirar as pessoas do sedentarismo. Então você está dizendo
Aí você pode citar algum dado que você tem aí, quantos idosos tem na área de trabalho, e isso vai gerar melhorias na saúde deles, inclusive que muitos talvez ali eles não tenham nenhuma atividade, então não fazem nenhuma atividade física, não tem nenhuma atividade também assim que ocupe a mente intelectual, então você está propondo isso. Ou se você qualquer coisa que você propor aí, eu acho que vai estar valendo. Criar grupos, né, de idosos, ou grupos com pessoas que têm algum problema de saúde, como são a questão dos tabagistas, né, que são riscos, ou criar grupo com hipertensos e diabéticos, você pode colocar isso. E aí vai ter, nesse grupo vai ter também a questão de atividades físicas, vai ter um pouquinho também mais aí sobre a presença de outros profissionais para darem palestras, como nutricionistas. Então você pode criar qualquer sugestão aí, beleza? Então lembrando que tudo isso é promoção da saúde. Qualquer coisa aí que você indicar do que você já faz é promoção da saúde e está valendo para essa atividade. Colegas, eu espero ter sido claro aqui nas sugestões. É importante aí, eu já disse, essa parte aqui dos relatórios, não precisa você ir lá no seu tablet ou na ficha que você tem aí, contar quantos que são de cada uma dessas letras aí. Não precisa você colocar tudo, mas você vai escolher uma dessas alternativas e dizer quantos que são. Você vai criar ali, como está na letra E, quantidade de pessoas fumantes. Você só vai colocar isso se você vai botar como atividade de promoção de saúde, criar grupos com tabagistas, grupos com fumantes. Aí você vai dizer sim quantas pessoas são que você já tem na sua área de trabalho. Mas se você vai falar sobre uma campanha para a questão do mosquito da dengue, você não precisa ir lá dizer quantos que você tem fumantes na área, beleza? Não precisa. Tudo isso aqui você vai escolher uma opção e vai sim citar isso como dados, como relatório para justificar a necessidade disso que você está propondo. Tá ótimo? Abraço, nós voltamos aí ainda com mais vídeos dessa disciplina aí mais à frente, viu? Fica atento aí no canal.